Paz do Senhor, meus irmãos. Quero deixar aqui rapidamente uma palavrinha bem rápida aqui que está escrito em Mateus, capítulo 8, verso 23. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, o aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Eu acho essa passagem muito interessante aqui, meus queridos, onde fala aqui uma tempestade aqui, né? Que tentava afundar o barco ali onde estavam os discípulos, que ficaram atemorizados, né? Porque o vento e o mar era muito forte ali naquele momento, né? Eles ficaram abalados, né? Ficaram abalados, atemorizados e amedrontados, né? Porque o vento tentava derrubar, afundar o barco. O mar também estava furioso naquele momento, né? Mas no barco, no fundo do barco ali, Jesus, né, estava descansando, né? E apesar que eles andavam junto com Jesus, eles conheciam ao mestre, né? Mas nesse momento aqui eles se encontram abalados com a situação em que eles viviam ali naquele momento, né? Eles ficam abalados ali sem saber o que fazer, né? Naquele momento, diante daquela situação, né? E quando eles acordam o mestre ali, né? Que ele levanta suas mãos, né? O vento e o mar obedecem à ordem ali do Filho de Deus. Que eu acho essa passagem muito interessante aí, meus irmãos, né? Que no 25 está escrito: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, né? Eles despertaram a atenção, chamaram a atenção de Jesus ali, acordaram ele, né? Que eles estavam ali perecendo, né? Louvado seja Deus. Então, você tem que chamar a atenção de Jesus aí, você tem que despertar aí a atenção, né? Você tem que clamar, pedir, né? Porque Deus, ele precisa ouvir a tua voz, né? De socorro, né? E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Né? Ele chamou os discípulos ali de homens de pouca fé, né? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, né? E seguiu-se uma grande bonança, né? Que passagem maravilhosa aqui, né? Louvado seja Deus. E assim também na sua vida, assim também é na sua vida, né? O vento e o mar, né? Às vezes aí você está vivenciando uma situação aí, não sei o que você está passando, né? Mas o nosso Deus está no controle da sua vida, no controle da situação aí, né? Não sei o que você está passando, qual a tempestade, qual é a luta, qual é a aflição, né? O que deseja o teu coração, né? Mas Deus está aí. Deus está aí, só depende de você chamar atenção aí, né? Chamar atenção do mestre, né? Aqui também, ó, capítulo 8, verso 5, tem outra passagem muito interessante aqui. Está falando do centurião de Cafarnaum, né? Que era um homem sobre autoridade,
né? Era um homem sobre autoridade. Aí vem Jesus, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Olha que palavra interessante, né? Eu irei e lhe darei saúde, né? No mesmo momento ali que o centurião, ele coloca ali, ele fala e conversa com o mestre, e ele fala: Eu irei e lhe darei saúde, né? E Jesus lhe diz, o centurião respondendo disse-lhe, né? Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará, né? Olha que homem de fé, né? O que ele falou? Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha aí. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tendo soldados a minha ordem, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e o meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, né? Ele era um homem sob autoridade, né? Mas só que ele não podia resolver essa situação, né? Que esse servo dele aí, ele estava com a enfermidade, mas ele mesmo ele sendo homem sob autoridade, ele não pôde resolver, né? Então, nem tudo nós podemos resolver, né? Louvado seja Deus. Tem coisas que só Deus resolve, só Jesus, ele é a solução, né? Tem coisas que só o tempo pode apagar, né? Da memória, né? Pode apagar por dentro do ser humano, né? Então tem coisas que são espirituais que só Deus pode resolver, né? Só Deus, só Jesus na causa, né? Louvado e agradecido é o Senhor, né? É mistério, né? É mistério, coisas que só Deus desvenda, só Deus faz, só Deus pode fazer, né? Louvado e agradecido é o Senhor. E eu acho muito interessante essas passagens aqui. Louvado e agradecido é o Senhor, né? Porque eu vejo Jesus ele curando, né? Libertando, expulsando demônios, né? Louvado e grande, sendo tentado pelo diabo, né? Mas ele resiste a todas as tentações, né? Aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão mas nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorarem. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Louvado seja Deus, né? Interessante essa palavra, né? Jesus foi tentado, né? Tentado aí